Queridos, a paz, a graça e paz para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma revelação da palavra de Deus, que está aqui em Atos capítulo 16 e versículo 23, que fala de dois grandes homens de Deus, dois grandes discípulos, dois grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que levaram a palavra de Deus, que levaram a palavra de Deus fielmente. E esses dois grandes homens de Deus, uma história extraordinária aqui, que está aqui em Atos capítulo 16, me conta algo e me traz uma revelação muito forte, muito poderosa ao meu coração. Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, pregando o evangelho, da revelação do evangelho, formando igreja, fazendo novos discípulos, E a Bíblia diz que eles estavam nesta cidade, uma cidade chamada Filipos, uma cidade onde a renda per capita da cidade estava em ascensão, o comércio estava prosperando, os hotéis estavam prosperando, as pessoas de todos que tinham mercado, algum comércio estavam prosperando. Por causa de quê? Por causa de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Todas as pessoas, a vizinhança ao redor vinham para a cidade de Filipos para poder se consultar com esta mulher para saber sobre o seu futuro. Satanás estava operando nesta cidade e as pessoas não tinham entendimento disso. Casais a qual a sua esposa ficava grávida iam lá para poder se consultar para saber qual é o sexo do menino. Por isso então essas pessoas precisavam comer, então os mercados prosperavam, essas pessoas precisam se hospedar, então os hotéis prosperavam. Então a cidade estava correndo de tudo do bom e do melhor. Mas um dia Paulo e Silas, discípulos do Senhor Jesus Cristo, chegaram nessa cidade e chegaram para estabelecer o reino de Deus. E por várias vezes Paulo e Silas andando sobre esta cidade, sobre a localidade onde esta mulher tinha esse espírito de adivinhação, ela bajulava Paulo, bajulava Silas, dizendo: eis aí esses homens que levam a salvação, homens de Deus, discípulos do Deus vivo de Israel. E teve um momento que Paulo não aguentou essa bajulação desse demônio. Ele foi lá, levantou a sua mão, expulsou esse demônio, expulsou esse espírito de adivinhação. Automaticamente esse demônio saiu desta mulher e esta mulher não teve mais poder para adivinhar mais nada. E aí os magistrados, todos os líderes daquela cidade fizeram aquela reunião, viram que aquela mulher não tinha mais poder para adivinhar a vida de ninguém. Fizeram aquela reunião para quê? Para prender Paulo e Silas. Por quê? Porque eles que foram o autor daquele ato a qual os seus senhores ficaram preocupados de não ter mais renda, das pessoas não virem mais para a cidade iria perecer. Por quê? Porque elas não tinham seu principal fonte de renda, que era aquele espírito de adivinhação através daquela mulher. Então prenderam Paulo e Silas. Você sabe o que me chama a atenção? É a fidelidade de Silas. A fidelidade de Silas. Silas foi fiel ao seu líder. No momento que Paulo foi preso, ele poderia ter falado: não, quem foi que levantou a mão para expulsar aquele demônio foi Paulo, não fui eu não. Mas não, ele foi preso junto com Paulo. Ele levou açoites junto com Paulo. Ele foi encarcerado junto com Paulo. Em nenhum momento você vê aqui na palavra de Atos 16, a partir do verso 23, que Silas murmura, ou que Paulo, como líder, demonstra uma murmuração diante de Silas. A fidelidade de ser liderado por Paulo, Silas, ele demonstra e nos traz uma revelação para nós que somos discípulos, para nós que temos uma liderança. Nós temos que ser fiel à nossa liderança, querido. Porque a vontade de Satanás não é destruir o diácono aonde está a tua igreja, não é destruir o presbítero da onde está na tua igreja. A finalidade, o alvo de Satanás e seus demônios é destruir o pastor, é destruir a liderança, porque quando ele destrói a liderança, ele desestrutura toda uma igreja. Então nós temos que ser fiéis aos nossos líderes, ter aquela mesma palavra dizendo assim: como que eu posso dizer que eu posso amar a Deus, a um Deus que eu não vejo, a um nosso irmão que eu vejo e não amo? Eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo como eu amo.
Então como que eu posso dizer que eu sou fiel a Deus, irmãos? Se o meu líder que está representado como Deus, eu não sou fiel. Então você tem que ser fiel ao seu líder. Seja fiel como Silas foi. Seja fiel, cante louvores, ore com o teu pastor, ore com o teu líder, abrace ele. Viva os sonhos do teu líder na região aonde a tua igreja está, para ganhar esta região para Cristo, para Jesus. Esteja aliançado com o teu líder. Seja um homem que esteja aliançado com o teu líder, dizendo assim: pastor, a porta que o Senhor abrir, eu quero ser o primeiro a passar junto contigo. Estou junto com o Senhor, não vou te abandonar. O que nós temos visto hoje são pessoas fazendo diferente daquilo que Silas fez. Quando Satanás se levanta, querido, para afrontar a liderança da igreja, para afrontar o líder da igreja, tem muitos que estão batendo em retiradas, que estão brigando com líderes, que estão brigando com regimes internos de igreja, estão esquecendo de evangelizar. O que Paulo e Silas fizeram aqui, queridos, Silas não defendeu, sabe, uma teologia apenas de Paulo. Silas estava defendendo a liderança de Paulo naquilo que Paulo acreditava que era Jesus Cristo. Se o teu líder acredita em Jesus Cristo, se o teu líder acredita na unidade da igreja, se o teu líder tem uma vida com Deus, se o teu líder é a esposa de uma só mulher, meu irmão, tem uma comunhão com Deus, tem uma vida com Deus, meu irmão, seja aliançado com o teu líder, tenha um amor estrondoso pelo teu líder. Se for cair na prisão com o teu líder, caia na prisão com o teu líder. Se for para receber açoites com o teu líder, receba açoite com o teu líder, porque da mesma forma que nos momentos difíceis você está lá, mas também nos momentos de prosperidade você será o primeiro também a estar lá com o teu líder, meu irmão. Paulo e Silas deu um ato de fidelidade. Silas deu um ato de amor por Paulo. Claro, com amor por Deus, amando o teu líder, você está amando o teu Deus também. E aqui nos mostra, querido, que eles não murmuravam. A Bíblia diz aqui, no versículo 24 de Atos 16, que eles cantavam e oravam e cantavam a Deus. Isso demonstra uma gratidão, independente de qualquer situação que a tua igreja esteja passando, que a tua liderança esteja passando. É o momento de adorar, não é o momento de murmurar, não é o momento de perguntar o porquê, não é o momento de perguntar: se eu fizesse isso, Deus, o Senhor não está me ouvindo. Não, é o momento de adorar. É o momento de você pegar na mão do teu líder e falar: vamos adorar, vamos louvar a Deus, vamos gritar diante do Senhor, vamos louvar, dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque o Senhor é com esta obra. Silas e Paulo fizeram isso. Eles tinham todos os motivos do mundo para murmurar, eles tinham todos os motivos do mundo para bater de frente com Deus, mas eles não fizeram isso. Estavam arrebentados pelos açoites que levaram, estavam presos a 12 celas naquele cárcere, não sabia se iriam ser soltos ou não. Eles tinham todos os motivos do mundo para murmurar, mas eles deram uma demonstração de fidelidade diante de Deus. Deram uma demonstração que Deus é fiel. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. Meu irmão, segura na mão do teu pastor, segura na mão do teu líder de célula, segura na mão dele, cante louvores. Não é hora de murmurar porque não tem isso, não tem aquilo. É hora de louvar e cantar, porque da mesma forma que Deus fez naquela época, Ele vai fazer nos dias de hoje. Ele vai mandar um terremoto de vitória, um terremoto de bênção, um terremoto de milagres na vida da liderança da igreja, na vida do povo de Deus, meu irmão, na vida do povo de Deus. O que tem acontecido em muitos ministérios é que muitos estão tentando ir pelo seu próprio caminho, muitos estão tentando ir pelas suas próprias pernas, estão entrando em desgraça e ruína. Você tem que ter uma aliança com o líder, como Silas teve com Paulo. Olha o que essa aliança proporcionou para eles: um terremoto de Deus, onde as cadeias, os grilhões caíram e se romperam todos, e Paulo e Silas foram livres. E o mais interessante é que aqueles presos que estavam ali, ouvindo eles cantar e louvar, foram beneficiados com as portas abertas das prisões, dos cárceres ali. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que o carcereiro estava dormindo. Ele não ouviu o terremoto, ele não ouviu as portas abertas. Só depois, quando ele acordou, que ele viu que as portas estavam todas abertas, que ele procurou os presos, ele não encontrou.
que ele se deu de conta que tinha acontecido algo diferente. E naquela época tinha um costume, se o carcereiro deixasse algum preso fugir, ele era morto pelo regime daquela época. E ele já estava tirando a espada para se matar. O que eu vejo nisso aí, numa revelação muito profunda, é que muitos crentes estão igual esse carcereiro dentro da igreja. Muitos líderes estão igual um carcereiro dentro dessa igreja. Que sabe o que está acontecendo? Deus está mandando terremoto, Deus está mandando milagre, Deus está mandando a cura, Deus está mandando a prosperidade, Deus está mostrando almas, Deus está mostrando uma família no altar de Deus, e muitos estão dormindo igual o carcereiro. O terremoto está abalando e ele está dormindo. Ele está dormindo. E muitos acabam saindo da igreja magoados por causa de alguma coisa ou por causa de outra. Sai magoados porque o pastor não te deu uma oportunidade. Sai magoado porque o pastor não te deu uma oportunidade para você cantar, para você louvar, para você pregar. Sai magoado porque você está aborrecido com o ministério de louvor, você está aborrecido com alguma coisa. Sai magoado por alguma coisa, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Vão para o mundo. E a própria palavra, a Bíblia diz que a palavra é espada. A própria palavra é usada como a sua própria condenação. Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel que se o justo se desviar da sua justiça, ele morrerá. Então, aquele carcereiro puxou a própria espada para se matar. Não seja igual aquele carcereiro, não fique dormindo. Tenha uma aliança com o teu líder, como Silas teve com Paulo. Tenha uma aliança com o teu pastor, meu irmão. Para de murmurar, para de ficar ajuntando pessoas para ficar falando mal da tua igreja. Sabe por que muitas pessoas não se convertem lá na tua igreja? Porque você é o primeiro a testemunhar contra a tua igreja. Você é o primeiro a testemunhar contra o teu pastor. Você é o primeiro a testemunhar contra o teu irmão, contra o teu próximo. A palavra é para todos, meu irmão. Nós temos que levar a palavra com amor, com misericórdia. Da mesma forma que Deus age com misericórdia com você, haja com misericórdia com as pessoas. Se alincie com o seu líder. Tenha uma aliança forte com o teu líder. Prospere o teu líder em oração. Cubra, defenda o reino de Deus, defenda Deus, defenda o teu líder, porque isso agrada o coração de Deus. Esse terremoto de milagres virá sobre a tua vida, e eu quero profetizar isso, querido, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre o teu rosto e te dê paz, esta paz que vem da palavra de Deus. Que assim seja, que estas palavras influencie a tua alma, influencie o teu ministério, influencie a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.